Graça e paz. Estamos de volta aí com a oração da hora nona, né? Oração a qual o Senhor colocou no nosso coração. Quero que você divulgue esta live nesta tarde. Vai ser uma tarde de vitória, uma tarde onde Deus vai falar profundamente com a gente, conosco. Uma tarde de muito ensino, muito aprendizado. Gostaria de estar orando por você que vem chegando ao vivo nesta tarde. Oração da hora nona. Por que hora nona? A hora nona era a hora estabelecida pelos romanos no tempo de Cristo. E na hora nona foi que Jesus entregou o seu Espírito dizendo: está consumado. Foi também na hora nona, às 3 horas da tarde, que foi curado um coxo na porta do templo Formosa. Então eu creio, que a oração da hora nona é uma oração profética. E creio que hoje não vai ser diferente. Eu creio que hoje muitas coisas vão acontecer. Eu creio que hoje muitos resultados vão acontecer para minha e para sua vida. Você que vai chegando aí, vai convidando seus amigos, vai compartilhando esta live nesta tarde. Queremos estar aí orando pela sua vida, queremos estar intercedendo pela sua vida nesta tarde. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas nesta tarde, através da minha vida, através da palavra, através do Espírito Santo. Quero te convidar nesta tarde a estar curvando a sua cabeça, momento em que estaremos orando para começar esses pensamentos da tarde. Senhor, muito obrigado. Te entrego aqueles, meu Pai, que já vão se conectar comigo nesta live, Pai. Já te entrego em tuas mãos, Pai, aqueles que vão concordar, entrar em concordância comigo, com a tua palavra, Pai. A tua palavra diz: aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. Eu creio, Pai, que neste momento estamos abrindo o portal do céu. Eu creio, Pai, que nesta tarde, meu Pai, milagres estão descendo. Eu creio, meu Pai, que nesta tarde, meu Pai, vidas vão ser transformadas, vidas vão ser curadas. Eu creio, Pai, que nesta tarde, meu Pai, vidas vão ser libertas pelo poder do Teu nome, Pai. Eu creio que nesta tarde vidas vão ser edificadas através da Tua palavra. Eu creio, meu Pai, que vidas vão ter direção a partir da Tua palavra, Pai. Por isso já te entrego a minha vida. Me usa, meu Pai, como um instrumento. Usa, meu Pai, em nome de Jesus. Daqui a pouco estaremos intercedendo por aqueles que vão aparecer aí no comentário. Mas antes de tudo, eu quero compartilhar o tema desta tarde, Juízes 6, verso 6, que diz assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Que coisa forte, poderosa, coisa linda, Os filhos de Israel se empobreceram muito. Algumas versões se enfraqueceram muito, e por causa dos midianitas, pela presença dos midianitas. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nesta tarde eu quero clamar contigo. Eu não sei como está a tua vida, não sei como é que está a tua história nesta tarde, ou de alguém que você conhece. De repente precisamos interceder por alguém que você conhece nesta tarde. De repente precisamos interceder pela sua própria vida. E o que eu aprendo com isso, dentro desse texto de Juízes 6, verso 6? Os filhos de Israel passaram por um momento difícil, por causa da presença dos midianitas nas suas terras, na sua tribo. E eles então resolveram clamar ao Senhor. Existe um ditado, que diz que quando não vamos pelo amor, nós vamos pela dor. E quando clamamos, quando pedimos forças ao Senhor, Ele vem e Ele nos socorre. Ele é o socorro bem presente no momento da angústia, no momento da tribulação. E esse é o momento que o povo de Israel estava passando no Velho Testamento, um momento que vai nos ensinar algumas coisas, como agir
no momento de dificuldade, no momento de tribulação, no momento onde estamos passando por afrontas, momentos onde estamos passando por momentos difíceis, momentos onde sentimos a presença do inimigo na nossa vida, momentos onde sentimos, a presença de algo que não está nos ajudando, ou até mesmo o afastamento de Deus sobre a nossa vida. Para concluir esse texto, não podemos ler ele separado, um texto sem contexto. Então vamos entender o que estava acontecendo aqui em Juízes capítulo 6, verso 6. A partir do capítulo 6, verso 1, vai dizer que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Aqui está a causa, do enfraquecimento, do empobrecimento do povo de Israel. Eles se afastaram do Deus de Israel, do seu próprio Deus, e começaram a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. E por isso ficaram na mão dos midianitas 7 anos. 7 anos de prova, 7 anos de luta, até que se enfraqueceram, até que empobreceram muito. E a Bíblia vai dizer que através disso, eles tiveram a noção de clamar aquele que podia resolver o problema. Talvez hoje você está com um problema que você não consegue resolver, é um problema em que você é fraco, porque nós temos as nossas limitações, todos nós somos fracos, e talvez você está passando por um momento onde você está se sentindo fraco, onde você não tem forças para lutar, forças para seguir em frente. Talvez você está igual esses filhos de Israel, filho do Deus vivo, passando por um momento e por um determinado tempo. Aqui vai dizer que esse período durou 7 anos. E a Bíblia vai dizer que prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Olha só a atitude. Diante da luta, diante da prova, eles não foram para a guerra, eles não foram lutar. O que eles fizeram? Fizeram fortificações, fizeram casas, fizeram covas. Para quê? Para se esconder. Quantos que no momento das lutas, das dificuldades, tentam se esconder, tentam entrar num quarto e não sair mais, diante de dívidas, tentam sair daquela situação, abandonar tudo. Essa é a nossa primeira vontade, a nossa primeira atitude. Mas Deus me trouxe aqui nesta tarde para te dizer: existe um outro caminho, um caminho onde o Senhor vai te dar vitória, existe um outro caminho onde o Senhor vai abrir as portas, existe um outro caminho onde o Senhor vai te dar libertação, existe um outro caminho onde você vai dar ações de graça pelo poder do Senhor na sua vida. Então os filhos de Israel fizeram covas, fortificações e cavernas nos montes, nos lugares escondidos. E a Bíblia continua dizendo que punha-se contra ele em campo e destruía os frutos da terra até chegar em Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumento, porque os midianitas subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar nem a ele, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Outra coisa que eu vejo aqui com o povo de Israel, eles tinham habilidade, criavam grados, eles plantavam, tinham os frutos da terra, eles tinham ovelha, eles tinham boi, eles tinham jumento, ou seja, eles eram fortes na agricultura, eles eram fortes na agropecuária, eles tinham habilidade. Mas chegou um momento que eles já não podiam mais ir à frente. Quantos que têm habilidade e hoje não conseguem mais ir à frente? Quantos que são engenheiros, advogados, quantos que são professores, quantos que estão passando por momentos difíceis e não conseguem avançar com toda a habilidade? Às vezes tem um bacharel, às vezes tem um doutorado, às vezes tem uma habilidade profissional, às vezes é um bom costureiro, uma boa costureira, um alfaiate, às vezes é um bom cozinheiro e não consegue ir à frente
porque existe uma força que paralisa. Assim estava o povo de Israel em Juízes 6. Por isso eles empobreceram, por isso eles enfraqueceram, por isso a vontade foi a vontade de esconder, por isso a vontade foi a vontade de fazer um lugar forte para se esconder. Quantos têm feito de fortificação o seu lar, a sua casa? Não tem vontade mais de sair, não tem mais vontade de procurar um emprego, não tem mais vontade de lutar, não tem mais vontade de casar, não tem mais vontade de ficar casado. Quantos que estão passando por este momento? Quantos que nesta pandemia se enfraqueceram por causa de um inimigo invisível, né, que é o coronavírus? Quantos estão passando por este momento que o povo de Israel passou lá atrás? Mas eles tomaram uma atitude. E nós precisamos tomar esta atitude, nós precisamos aprender com o povo de Israel o que fazer no momento de fraqueza, o que fazer no momento de dificuldade. Talvez você está passando por um momento em que você não quer sair de casa. Talvez você está passando por um momento em que você não quer nem ir para a igreja, ou está indo arrastado. Talvez você está passando por um momento onde você não sente nem a presença de Deus na igreja, porque só você conhece as suas lutas. Por você não sairia nem de casa. Por você não ia nem para o trabalho, você se anda arrastando pela presença, né, de uma força contrária. Israel viveu isso, uma força contrária às habilidades que eles tinham. Eram bons na agropecuária, vai dizer que tinham gados, vão dizer que tinham jumentos, vão dizer que tinham frutos na terra. Eles eram prósperos, mas eles afastaram do Senhor, e o Senhor deixou eles na mão dos midianitas. Por quê? Porque o Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nenhuma praga lhe alcança. Talvez você por um momento se afastou da presença de Deus e não sabe mais como voltar. O conselho que eu te dou: clame ao teu Deus comigo nesta tarde, na oração da hora nona. O conselho que eu te dou: busque o teu Deus ainda quanto é tempo, porque foi isso que o povo de Israel fez. E aconteceu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, por causa das forças contrárias, por causa da presença do mal, por causa do empobrecimento, por causa da fraqueza de suas habilidades. Então, clamando Israel ao Senhor, o Senhor falou com eles. O Senhor quer falar contigo nesta tarde. O Senhor quer que você levanta, porque o Senhor quer falar contigo nesta tarde através desta live, através deste ao vivo. Talvez você não quer mais se levantar. Talvez você foi afligido por todos os lados. Aqui os midianitas afligiram o povo de Israel por todos os lados. Mas eles clamaram ao Senhor e o Senhor falou com eles. O Senhor quer falar contigo nesta tarde. E o Senhor falou com eles através de um profeta. Os filhos de Israel lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Deus é um Deus que nos tira do Egito e nos tira da casa da servidão. Talvez você está se sentindo um escravo neste momento. Um escravo talvez dos vícios, um escravo talvez, né, dos seus problemas emocionais, um escravo familiar, um escravo do emprego. Talvez você está se sentindo um escravo, você não se sente livre, você não se sente com liberdade. Mas eu quero te dizer que nós temos um Deus que nos faz subir do Egito e nos livra da casa da servidão. E o Senhor falou com o povo de Israel assim: eu vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. O Senhor, além de nos libertar, de nos tirar da escravidão, de nos levar da opressão, Ele ainda é um Deus que abençoa. Ele ainda abençoa. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Mas é preciso você aprender os princípios de Deus para a sua vida. O princípio de Deus para nossas vidas abre portas. E nesta tarde o Senhor quer abrir portas. O Senhor quer que você levanta. O Senhor quer te dar vitória.
E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temas ao Deus dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. O Senhor falou com eles e eles não deram ouvido. O Senhor está falando contigo nesta tarde. É preciso você dar ouvido, porque Deus quer escrever uma nova história para você. Mas Deus só escreve uma nova história para aquele que dá ouvido à sua voz, a sua palavra. A sua palavra é a verdade. A sua palavra é escudo e broquel. A sua palavra quebra arco, corta lança. E nesta tarde o Senhor quer falar contigo. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Enquanto Deus foi falar com o povo através do profeta, porque eles estavam escondidos em suas casas, nas suas fortificações, o próprio anjo do Senhor vai falar com Gideão, que estava malhando trigo no lagar. Enquanto os profetas falam com homens que não tinham coragem de continuar malhando seu trigo, o anjo do Senhor foi falar com Gideão. Talvez você está se arrastando, mas ainda está indo. Você está se arrastando, mas está buscando a presença. Talvez nesse momento você se sente fraco, mas ainda está buscando a presença do Senhor. Eu quero te falar que o anjo do Senhor quer falar contigo nesta tarde. Não vai ser a boca do profeta que vai falar, vai ser a palavra de Deus, vai ser o anjo do Senhor através da palavra dele. E o anjo do Senhor foi falar com Gideão, que estava malhando trigo no lagar para os salvar dos midianitas. Enquanto o povo estava se escondendo, enquanto o povo queria ficar em casa, nas suas covas, fortificações, nos montes, escondido, lá estava um homem que não decidiu parar. A palavra desta tarde que eu tenho para você: não pare. Não pare diante das dificuldades, da adversidade. Talvez a luta chegou dentro da tua casa e você quer parar, não pare. Talvez a luta chegou no seu emprego e você quer parar, não pare. Talvez você perdeu um emprego e quer parar e desistir de tudo, tirar até a própria vida. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta tarde. Não pare, porque o Senhor tem estratégia. Não pare, porque o Senhor tem portas abertas. Então Gideão, lá malhando o trigo no lagar, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu quero te dizer nesta tarde que talvez você não sinta a presença de Deus diante de tanta luta, diante de tanta prova. Talvez você está passando uma luta com o marido ou a esposa. Eu quero te dizer: o Senhor é contigo, varoa valorosa. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor ainda é contigo, porque você não parou, você não desistiu, você ainda acredita. E se você acredita, o Senhor é contigo. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Algumas coisas que eu aprendo nessa passagem: o Senhor não desampara a ninguém. O Senhor não se afasta de ninguém. Eles achavam que o Senhor tinha desamparado eles, porque eles entraram na prova, porque eles ficaram na mão dos midianitas. Mas a Bíblia vai falar que eles fizeram o que era mal ao Senhor. Eles se afastaram da presença. Um conselho que eu te dou nesta tarde: não se afaste da presença de Deus. Não faça aquilo que é mal ao Senhor. Talvez você já está pensando: eu vou beber todas, eu vou largar tudo, eu vou cair na gandaia, eu não quero mais servir, eu não quero mais me consagrar, eu não quero mais buscar. Eu quero te dizer nesta tarde: não faça isso, porque o Senhor quer mudar a sua história nesta tarde. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Sabe o que o Senhor está dizendo aqui entre linhas? Se eu desamparei vocês, o teu povo, Gideão, vai nessa tua força. Se você acha que você não tem mais Deus na sua vida, ou que você nem precisa de Deus,
É isso que o Senhor está falando entre linhas. Vai nessa tua força para tu ver aonde vai dar. Vai fazendo com a força do teu braço. Vai tentando lutar do teu jeito. A Bíblia vai dizer que os pensamentos e os caminhos do Senhor são melhores do que o nosso. A Bíblia vai dizer que é melhor, aleluia, andar nos caminhos do Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Conselho que eu te dou, não vai na tua força. Não vai lutar com o teu braço, mas lute com o braço do Senhor. Porque mesmo fraco, mesmo sem condições, Ele dá a vitória. Então, disse Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu disser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então Gideão, ele começa a olhar para sua capacidade. Agora Gideão, ele vê que ele não está sozinho. Agora Gideão, ele vê que é pequeno e precisa de Deus. Ele vai reconhecer que ele é o menor da casa e que a família é a menor da tribo. Talvez você está se sentindo desprezado. Talvez você está se sentindo desprezado, dizendo: sou tão pequeno, sou tão pequena, eu não tenho valor. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele te valoriza. E o Senhor quer ir contigo. E o Senhor disse a Gideão: porventura não te mandei eu? Eu vou te dar uma estratégia de Gideão. Eu irei contigo. Eu irei contigo e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Você vai ter uma força de um só homem contra um exército. Não precisa de muita coisa. Não precisa de muitas amizades. Precisa só de você tomar posição. Foi isso que o Senhor estava falando para Gideão. Gideão, tome uma posição. Vá sozinho. Eu irei contigo. E você vai livrar como se fosse um só homem. Eu vou te dar a estratégia, eu vou te dar a força. O Senhor está falando nesta tarde: eu vou te fortalecer no meio das tuas fraquezas. E tu verás que eu sou o Senhor na tua vida. Eu te fortalecerei no meio das tuas lutas e adversidade. Eu entrarei na tua casa e você vai ver que você irá ser um só Deus. E o Gideão começou a fazer a prova com o Senhor. O Gideão começou ali a perguntar a Gideão, ao Senhor, se ele era com ele mesmo, e começa a fazer algumas provas. E disse: rogo que não partas daqui até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E o Senhor falou: eu esperarei até que voltes. Gideão entrou, preparou um cabrito e pães ázimos de uma efa de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo pôs numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães e põe sobre esta penha e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão. Tocou a carne, os pães ázimos, então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos. E o Senhor desapareceu diante dos seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Gideão acreditou. Gideão agora, ele viu que o Senhor era com ele. Aquele homem que era fraco, pequeno, aquele homem que se sentia sozinho, agora ele vê que o Senhor é com ele. Talvez você está se sentindo desta maneira. Talvez você está se sentindo fraca, pequena. Eu quero te dizer que o Senhor é contigo, Dulcineia. Eu quero te dizer que o Senhor é contigo, varoa valorosa. Assim como foi com Gideão, assim como o Senhor tinha empobrecido o povo de Israel e fortaleceu eles através do clamor, o Senhor vai te fortalecer através do clamor nesta tarde. E Gideão, ele
confirmou que era o Senhor na vida dele. Mas ele continuou fazendo algumas provas. A Bíblia vai dizer que naquele lugar Gideão, ele edifica um altar ao Senhor e chamou o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra este altar. Eu quero te dizer que o Senhor é a paz que você precisa na sua vida. O Senhor não é só um Senhor que é paz, Ele é um Senhor que dá a paz que excede todo o entendimento. O Senhor não é só um Senhor que é a força e a fortaleza. Ele é um Deus que fortalece no meio das lutas, da adversidade. A Bíblia vai dizer que Gideão edificou a Deus um altar. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor falou com ele. Ele entra numa intimidade com o Senhor. Gideão achava que o Senhor já não era mais com o povo de Israel, porque o próprio povo de Israel indagava aonde está Deus. A Bíblia vai dizer que agora Gideão ele entra numa intimidade com Deus. Agora ele vê o anjo face a face. Agora ele edifica um altar. E naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Gideão, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi, e de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Olha só quantas situações aconteceram com o povo de Israel. Por que eles empobreceram muito? Porque eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Eles levantaram um altar a Baal. O próprio pai do Gideão tinha um boi de 7 anos. O boi que representava todo o período de luta, de enfraquecimento espiritual de Israel. O boi estava dentro da casa do pai de Gideão. E Gideão ele tinha que quebrar aquele altar, ele tinha que sacrificar aquele boi de Baal. Gideão tinha que fazer uma aliança com Deus. Deus quer te fortalecer, mas para Deus tem princípios. Deus respeita princípios. O mundo espiritual respeita princípios. Precisamos quebrar e afastar tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Tudo aquilo que nos tira da presença, tudo aquilo que rouba a nossa intimidade. Gideão agora está com uma intimidade tremenda com o Senhor, mas precisa voltar para casa e derrubar um altar que está dentro da casa de seu pai. O Senhor dá estratégia a Gideão. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos. Gideão estava malhando trigo no lagar sozinho, escondido. O povo estava escondido nas cavernas, mas Gideão tinha 10 homens dentre os seus servos. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Gideão tomou a iniciativa. Muitas das vezes nós precisamos tomar a iniciativa. Para termos a intimidade com Deus, para Deus nos fortalecer, precisamos tomar iniciativas. Precisamos ser o primeiro dentro da nossa casa, precisamos ser o primeiro dentro da tribo, igual Gideão foi o primeiro dentro da tribo. Ele foi o único que estava malhando trigo no lagar enquanto o povo estava escondido. E Deus viu que ele era um varão valoroso. Deus está nos chamando para tomar iniciativas, para ele dar testemunho e falar: esse varão é valoroso, essa varoa é valorosa, vai nessa tua força que eu vou te fortalecer. A palavra que eu tenho dessa tarde é: não pare, não desista, não volte para trás, não se esconda dentro do quarto, não se esconda dentro da caverna. Talvez você tenha dormido até tarde, porque não quer enfrentar a realidade. O Senhor está falando: levanta, vai nessa tua força, vai para o joelho, vai para a oração, vai para a intimidade com a palavra, que eu quero entrar no teu lar, eu quero ser íntimo de ti. Talvez você não quer ver o mundo diante de tanta luta, porque assim estava o povo de Israel, um povo que tinha habilidade na agricultura, um povo que tinha habilidade na agropecuária, um povo que era próspero, agora está diante de uma prova que a única vontade é se esconder. Talvez você está passando por este momento e esta luta e você só quer se esconder. É hora de se levantar e ir para a guerra, porque o Senhor te fortalece.
Talvez você tenha sentimentos de Gideão. Eu sou o menor da casa, eu sou a mais fraca da casa, eu sou o mais fraco da casa, eu sou o mais desprezado da família, eu tenho problemas que eu tenho que solucionar. O Senhor está te falando nesta tarde, levanta que eu quero escrever uma nova história para você. Deus quer te libertar, Deus quer te transformar num novo homem, numa nova mulher. Gideão, o Senhor nesta palavra ele usa Gideão para nos dar exemplo do que ele pode fazer. Mas nessa tarde o Senhor quer falar contigo. O Senhor quer uma intimidade contigo. Então Gideão, ele toma 10 homens dos seus servos e ele usa de uma estratégia. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada. Olha só, levantando-se o homem daquela cidade de madrugada, a hora que todo mundo estava dormindo, a hora que ninguém estava esperando, eles foram fazer a estratégia que Deus tinha ordenado. Levantando-se de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. Enquanto os homens estavam dormindo, enquanto o povo de Israel estava dormindo, teve homens que tiveram atitude junto com Gideão. Levantaram cedo, prepararam o altar, sacrificaram o boi que não era de Deus, que era de Baal. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Tinha 2 boi, o segundo boi era para Baal, e Deus não queria dividir. Deus ia fazer, mas primeiro tinha que consertar algumas coisas. Deus quer consertar algumas coisas para depois fazer dentro da tua casa, e Ele vai fazer. Deus quer que você tome uma atitude diante da tua fraqueza, diante da tua fragilidade. Deus quer que você tome uma atitude nesta tarde. Deus quer que você se levanta e luta contra o seu próprio inimigo, o seu próprio eu. Muitas das vezes vemos inimigos para todas as partes, assim como Gideão estava olhando os midianitas. Mas o pior inimigo do povo de Israel estava dentro da casa do pai de Gideão, que era o segundo boi que estava sendo preparado para Baal. Quantas das vezes nós não levantamos segundo altar dentro de casa, segundo altar na nossa vida? Sabe quando a gente levanta isso? Quando nós deixamos as coisas de Deus em segundo plano. As coisas de Deus na tua vida tem que ser em primeiro plano. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a história da tua família. Mas Ele quer entrar em primeiro plano na sua vida. Muitos falam, eu não vou fazer por causa disso, eu não vou fazer por causa daquilo. Deus quer entrar em primeiro plano. Era necessário derrubar aquele altar dentro da casa de pai de Gideão, porque Deus queria entrar em primeiro plano. E levantando-se os homens de madrugada, vendo aquele altar destruído, uns disseram aos outros, quem fez estas coisas? E procurando e inquirindo, disseram, Gideão, filho de Joás, fez essas coisas. O povo de Israel estava um povo corrompido, já não era mais espiritual. Já não era um povo que buscava o Deus de Israel e ainda se perguntava aonde está Deus diante desta luta. O altar foi derrubado. O altar foi derrubado, Deus entrou em primeiro lugar. E o povo de Israel ainda pergunta, quem foi que fez estas coisas? Eu sei que você vai levantar muitas pessoas. Muitas pessoas vão te perguntar quem foi que deu essa autoridade a ela. Para ela colocar Deus em primeiro lugar, para ele colocar Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Não se importe com a opinião de outros. Gideão se posicionou e disseram que foi Gideão. E então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Ninguém vai te matar se você se colocar na presença de Deus, debaixo da vontade de Deus. Ninguém vai te matar, ninguém vai te tocar a mão. Sabe por quê? Porque a proteção de Deus vai estar sobre a sua vida. A proteção de Deus entra sobre a nossa vida quando nós colocamos Ele em primeiro lugar.
podem tentar se levantar contra a sua vida, podem tentar levantar fofocas, calúnia, podem querer te defamar, mas a proteção de Deus está sobre a sua vida. Deus nessa tarde está querendo falar com algumas pessoas diante deste clamor. Daqui a pouco nós vamos fazer o clamor da hora nona. O povo de Israel fizeram o clamor de Israel. Nós estaremos fazendo o clamor da hora nona daqui a pouco. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ela: contendereis vós por Baal? Livrar-o-eis? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenta contra ele, pois derrubou o seu altar. Sabe o que eu aprendo também com essas atitudes de Gideão? Que ele não teve medo do inimigo. Ele não teve medo de fazer a mudança dentro de sua própria casa. Ele não teve medo de se posicionar. Mesmo o homem se levantando contra a vida dele, ele não teve medo de se posicionar. Sabe o que o Senhor está falando nesta tarde? Não tenha medo de se posicionar. A tua intimidade com Deus é totalmente pessoal e intransferível. Gideão poderia olhar para Deus e falar: o povo não te quer, Deus. O povo não quer. Mas Deus já tinha falado que era com o Gideão. E não importa se as pessoas não querem andar contigo. Não importa. Deixa Deus fazer na tua vida e eles vão ver a glória de Deus sobre a tua vida. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, a qual tocou a trombeta, e os abiesitas se juntaram após ele. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Gideão estava com medo, estava se sentindo fraco, mas Gideão tomou algumas atitudes, colocou a casa em ordem, colocou a vida em ordem, fez a aliança com o Senhor, realmente falou: vou servir, vou fazer, e o Espírito do Senhor revestiu ele. O Espírito do Senhor ainda reveste, o Espírito do Senhor ainda fortalece, o Espírito do Senhor ainda dá força aos fracos. A Bíblia vai dizer que Saul, quando recebeu o Espírito do Senhor, ele destruiu uma junta de bois com as próprias mãos, ou seja, mais de 500 bois ele destruiu com a mão só. A Bíblia vai dizer que quando o Espírito do Senhor tomou Davi, ele derrubou Golias. O Espírito do Senhor, quando tomava Sansão, ninguém conseguia dominá-lo, porque aquele que tem Espírito do Senhor, ele é um homem e ela é uma mulher valente. O Espírito do Senhor vai te levar. O Espírito do Senhor vai te capacitar, o Espírito do Senhor vai te fazer levantar cedo, o Espírito do Senhor vai te fazer levantar desta cama com mais energia, o Espírito do Senhor vai te levar, aleluia, para a intimidade com Ele, vai te levar para os montes, o Espírito do Senhor vai te fortalecer na tua fraqueza, o Espírito do Senhor vai te fortalecer, vai te curar, o Espírito do Senhor vai te revestir. Tome uma atitude, tome uma posição, tome, aleluia, faça como Gideão, e o Espírito do Senhor vai te revestir. E Gideão enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele, e também enviou um mensageiro a Axe, a tribo de Axe, e a Zebulon e a Naphtali, que se saíram ao encontro. Gideão se sentiu mais fraco. Gideão se sentiu o menor da casa. Gideão tinha medo, como eu e você temos medo. Mas depois que o Espírito do Senhor o revestiu, ele se tornou um líder, onde todo mundo o reconheceu como líder. O Espírito do Senhor quer te formar como um líder na tua casa, na tua comunidade. O Espírito do Senhor quer te formar como um líder no teu emprego. Quando você falar, as pessoas vão parar para ouvir. Quando você falar na sua família, as pessoas vão parar e vão considerar o que você está falando. Sabe por quê? Porque você vai estar revestido pelo Espírito do Senhor. Gideão fez algumas provas com o Senhor depois disso tudo. Conhecemos muito bem esta história. Não vou dizer aqui porque vai se estender muito. E o Senhor, ele deu uma estratégia ao Gideão. Gideão ganhou aquela luta sem ter uma espada, sem pegar uma espada, sem pegar
nenhuma lança. Gideão ganhou na estratégia. O Senhor está querendo te dar estratégia nesta tarde. Eu quero orar com você. Eu quero clamar com você nesta tarde para entregar esse clamor da hora nona. Hoje vai ser um clamor. Temos feito intercessões onde nós intercedemos pela vida de outras pessoas, mas hoje vai ser um clamor para que o Espírito Santo venha te revestir. O Espírito Santo venha te dar sabedoria, que o Espírito Santo venha te fortalecer nas tuas fraquezas, nas tuas debilidades, que o Espírito do Senhor, assim como Gideão se sentiu fraco, ele tinha medo, malhava o trigo no lagar, nem era lugar para malhar trigo, mas ele estava lá. Talvez você está fazendo coisas que nem é para você fazer. Talvez você está adorando Deus de uma maneira que nem é para você estar adorando. Mas o Senhor quer te dar uma estratégia, um revestimento espiritual. Talvez você está indo para a casa do Senhor, mas não é da maneira que você deveria ir. Você não sente a presença do Senhor, mas Ele quer te revestir, porque Ele quer fazer coisas novas na tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Você que quer uma oração, dá um amém aí. Já estou vendo algumas pessoas se manifestando diante deste vídeo. Eu quero orar pela Dulcineia Couto. Que o Senhor venha te visitar, que o Espírito Santo venha te revestir aí no seu emprego, que o Espírito Santo venha te dar sabedoria dentro deste lar. Só o Espírito Santo pode te dizer qual é o teu propósito neste lugar, nesta cidade. Só o Espírito Santo pode te fortalecer nas tuas fraquezas, nos teus medos. Quero clamar ao Senhor pela tua vida, em nome de Jesus. Quero orar pelo Fabiano Cândido, meu pai, nesta tarde também. Quero clamar pela vida dele, que o Senhor venha entrar com providência na vida dele. Senhor, em nome de Jesus, visita o Fabiano, reveste ele, assim como o Senhor revestiu Gideão, assim como o Senhor deu estratégia a Gideão para fazer a tua vontade dentro do lar. Dá uma estratégia, dá um revestimento, dá sabedoria ao teu filho, para lidar com a família, para lidar, meu Pai, aonde ele passar, em nome de Jesus. Dá sabedoria, dá entendimento da palavra, Pai, em nome de Jesus. Dá saúde ao teu servo, meu Pai, nesta tarde clamamos a Ti, Pai. Clamamos a Ti, meu Pai, nesta tarde com as mãos levantadas para o alto, para o céu. Assim como o povo de Israel fazia, eles viravam a mão para o céu e clamavam a Ti. Estamos aqui, meu Pai, clamando a Ti, meu Pai, pela providência. Estamos aqui clamando pelas portas abertas, pela libertação. Estamos clamando aqui, meu Pai, porque sabemos que vamos dar o culto de ação de graça, para dizer que o Senhor é bom. Estamos aqui clamando, meu Pai, por essas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego a vida, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, da Raquel Furriel. Pai, em nome de Jesus, toma a tua serva em tuas mãos, fortalece, abra a porta de emprego, Pai, em nome de Jesus, da vitória, meu Pai, em nome de Jesus, entra na saúde, Pai. Tu é um Deus, meu Pai, de vários lugares. Tu é um Deus que está em Magé, Tu é um Deus que está no Leblon, Tu é um Deus que está em Duque de Caxias. Pessoas, meu Pai, têm sido abençoadas através do Teu Espírito Santo, meu Pai, em vários lugares. Pai, em nome de Jesus, essa live tem conseguido alcançar pessoas, meu Pai, em lugares que eu nunca fui, mas a minha voz, a voz, meu Pai, que está clamando no deserto, a voz de um pequeno, meu Pai, que está anunciando que o Senhor é bom, meu Pai, está indo, e que Teu nome seja glorificado na vida dessas pessoas. Pai, te entrego, meu Pai, as famílias de Belo Horizonte em Tuas mãos. Que o Senhor possa visitar a cidade de Belo Horizonte, meu Pai, neste momento. Que o clamor de libertação venha chegar naquela cidade, naquela família. Em nome de Jesus, na família Bitares. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, na família Bispo, meu Pai, que também se encontra lá. Pai, em nome de Jesus, que este clamor da tarde, Pai, venha alcançar pessoas, meu Pai. Venha chegar, meu Pai, em Curitiba. Toma Daiane, toma, meu Pai, em nome de Jesus, o Diego em Curitiba. Toma os teus filhos, toma os propósitos, meu Pai, dos teus filhos em Curitiba. Pai, eu clamo pela vida deles naquele lugar, que a tua vontade, meu Pai, venha ser estabelecida, meu Pai, na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu clamo, meu Pai, nesta tarde também, meu Pai, em nome de Jesus, por pessoas, meu Pai, que ainda não conheço, mas que já chegou, meu Pai, a minha voz,
nós, oh meu Pai, pessoas, meu Pai, que moram, meu Pai, na cidade do Rio de Janeiro, pessoas, meu Pai, que estão chegando, meu Pai, que moram na cidade do Rio de Janeiro, vai lá, meu Pai, em nome de Jesus, de São Gonçalo, Pai, em nome de Jesus, da libertação, traz libertação para São Gonçalo, traz, meu Pai, libertação, que o Senhor venha proteger, meu Pai, as famílias de balas perdidas, meu Pai, naquele lugar, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, te entrego, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, oh, meu Pai, as cidades do Rio de Janeiro, Pai, que o Senhor possa visitar neste momento, meu Pai, essas pessoas que estão chegando, essas pessoas que estão conhecendo, meu Pai, a oração da hora nona, que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, possa agir com o teu sobrenatural na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Nova Friburgo, visita, meu Pai, o teu servo em Nova Friburgo, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nesta tarde, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, entra com a tua graça, com o teu poder, Pai, em nome de Jesus, oramos e clamamos por libertação. Quantas pessoas precisam ser livres, quantas pessoas, meu Pai, precisam ser, meu Pai, em nome de Jesus, libertas, meu Pai, do cativeiro, assim como o Senhor fez com o povo de Israel, que tirou, meu Pai, do Egito, que tirou da casa da servidão. Tira este homem, meu Pai, da casa da servidão, este homem, meu Pai, que está servindo o seu próprio interesse, a sua própria vontade, este homem, meu Pai, em nome de Jesus, que não tem honrado a família, Pai, em nome de Jesus, transforma este coração, meu Pai, nesta tarde, liberta, dá um coração, meu Pai, de sacerdote do lar, esta mulher, meu Pai, que não tem honrado a família, liberta, dá um coração, meu Pai, de sacerdotisa, de profetisa dentro do lar, Pai, esta família, estes filhos, meu Pai, que estão, meu Pai, preso pela rebeldia, que venham ser libertos, clamamos, meu Pai, pela libertação nesta tarde. Assim como o Senhor libertou, meu Pai, o povo de Israel através de Gideão, que o Senhor venha libertar, meu Pai, cada lar representado através dessas pessoas que estão assistindo, meu Pai, esta live, este vídeo, através das pessoas, meu Pai, que vão assistir ainda, que o Senhor, meu Pai, venha libertar lares, que venha ter cura, que venha ter restauração, famílias, meu Pai, restauradas, Pai, em nome de Jesus. Entra, meu Pai, quando na vida financeira, meu Pai, assim como o Senhor fazia com o povo de Israel, que era um povo próspero, que era um povo, meu Pai, que era fera, meu Pai, na agricultura, povo, meu Pai, que tinha habilidade, meu Pai, na agropecuária, povo, meu Pai, que tinha, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, mãos abençoadas, mas que os midianitas oprimiram, assim, meu Pai, talvez um filho, uma filha, meu Pai, era desta maneira, mas os midianitas, meu Pai, a opressão, meu Pai, tem afligido, meu Pai, esse homem, essa mulher, Pai, em nome de Jesus, liberta deste cativeiro nesta tarde, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que ele venha ter mão abençoada, que ela venha ter mão abençoada, que as coisas dentro de casa venham durar, que as coisas, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu venha progredir, Pai, em nome de Jesus, que as portas venham ser abertas, meu Pai, em nome de Jesus, que o lar venha a ser restaurado, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo, meu Pai, por este homem, eu clamo por esta mulher que não consegue, meu Pai, em nome de Jesus, largar o vício, Pai, em nome de Jesus, que venha ser uma tarde de libertação. Eu declaro, em nome de Jesus de Nazaré, a libertação na tua vida. Eu declaro, em nome de Jesus de Nazaré, a libertação na tua família. Talvez é um filho nas drogas, talvez é um primo nas drogas. Eu declaro a libertação em nome de Jesus. Talvez é um filho, um pai na bebida. Eu declaro a libertação. Este homem vai entrar na igreja contigo, este homem vai caminhar contigo na presença, este homem vai para a igreja junto contigo à noite e à tarde de clamor. É a tarde de clamor e eu creio, Pai, eu creio no poder da oração, Pai. Levanta, Pai, levanta, meu Pai, esta mulher, levanta este homem, meu Pai, oh, meu Pai, que não tem tido mais vontade de viver, tira, meu Pai, essa depressão hoje é dia dessa depressão cair por terra em nome de Jesus. Eu declaro com as mãos levantadas para o céu igual o povo de Israel, é tarde dessa depressão cair por terra, essa vontade de ficar na cama o tempo todo, é tarde de cair por terra, meu Pai, esta vontade na vida desta mulher, na vida deste homem. O Espírito Santo vai lá e reveste.
Vai lá e reveste, Pai. Assim, meu Pai, como Gideão, meu Pai, foi revestido. Assim, meu Pai, como ele levantou como uma liderança. Assim, meu Pai, como ele levantou antes do sol nascer, meu Pai, e começou, meu Pai, a arrumar a casa. Que a tua filha e a teu filho venham arrumar a casa espiritual. Que venha aquecer a chama dentro do coração. Que venha crescer, meu Pai, o amor dentro do coração. Que ele venha te colocar em primeiro lugar. Que ela venha te colocar em primeiro lugar. Foi isso que o Senhor fez com o Gideão. Vai lá, Gideão, sacrifica o segundo boi. Esse boi já dura 7 anos. A opressão já dura 7 anos. Sacrifica esse segundo boi, porque a glória, aleluia, da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. A glória do Senhor na tua vida vai ser melhor do que o início. A Bíblia diz que é melhor o fim do que o começo de todas as coisas. Eu declaro mudança para a tua vida nesta tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você possa ficar abençoado nesta tarde, que esta live venha abençoar a tua família, que esta live venha abençoar os teus filhos, que esta live venha abençoar em nome de Jesus aqueles que você conhece, os teus amigos, que esta live venha abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus, e até a próxima. Fica com Deus.